Boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo transborde em nossos corações nesta tarde, para juntos, no poder desta paz, cultuarmos a Deus e adorarmos-lo na beleza da sua santidade, através do canal Esperança do Porvir. Quero orar a Deus e depois estarei lendo a palavra dele. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno e glorioso Pai, te rendemos graça de todo o nosso coração, porque Tu és bom, Senhor, e a Tua bondade dura para sempre. No efeito dela aqui estamos nós, para Te prestar esse culto, Senhor Jesus Cristo. Um culto que tem o objetivo de também alcançar os homens. A Tua palavra, que é o Evangelho, poder de Deus para a salvação do que crê, estará sendo pregada nesta tarde. E que Teu Espírito a leve aos corações, de modo que aqueles que a ouvirem venham, meu Senhor da Glória, entender a sua real necessidade, que é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, para ler até o 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Amém. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o versículo 13, que destaco nesta tarde, diz: os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que esse texto está nos dizendo é que existe aqueles que nascem da vontade de Deus e existe aqueles que nascem da vontade do homem. O texto é muito claro, vou repetir para não deixar dúvida. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O projeto de Deus era que todos os homens nascessem, da sua vontade, pela sua vontade. Todos os homens. Mas o pecado aconteceu, e aí o homem passou a nascer pela vontade do homem. Portanto, em pecado e separado de Deus. Mas Deus criou um tipo de mulher que não concebia e por isso não gerava filhos da vontade do homem. Talvez você diga, que história é essa, pastor Pereira? Eu também achei estranho, mas é verdade. Deus criou um tipo de mulher que nem concebia e por isso não gerava filhos da vontade do homem. Essas mulheres eram conhecidas como estéril, mulheres que não concebiam, não davam luz, não geravam, não criavam filhos. Portanto, era considerada estéril do ponto de vista humano, é claro. Mas do ponto de vista divino, eram mulheres eleitas para gerar filhos que tivessem o caráter de Deus. Que história é essa? Essa é a verdade. E eu quero, para provar isso,
mostrar algumas mulheres, uma lista de mulheres que viveram essa realidade. A primeira mulher que eu quero apresentar é a mulher de Abraão, Sara. Sara era estéril, segundo os homens, mas era eleita por Deus para trazer ao mundo e dar à luz ao filho da promessa. A segunda mulher nesse estado era Rebeca, mulher de Isaque, que era estéril do ponto de vista humano, mas eleita por Deus para trazer ao mundo Jacó, o pai dos 12 patriarcas. A terceira mulher é Raquel, mulher de Jacó, que era estéril do ponto de vista humano, mas eleita por Deus para dar à luz a José, o famoso José do Egito, aquele que governou o Egito por 14 anos, matando a fome não apenas dos egípcios, mas das pessoas de todo o mundo. A quarta mulher é Ana, mulher de Elcana. Ana era estéril, não gerava filho, mas isso aos olhos dos homens. Como nós estamos aprendendo, ela era eleita para trazer ao mundo a Samuel, o primeiro profeta da história, o primeiro grande profeta da história. A mulher de Manoá, ela era estéril segundo os homens, mas eleita por Deus para dar à luz a Sansão, o maior guerreiro que a história já viu. Depois, por último, Isabel, mulher do sumo sacerdote Zacarias, que era estéril segundo os olhos dos homens, mas eleita por Deus para dar à luz a João Batista, o último profeta da história e o primeiro a pregar o Evangelho. Portanto, o projeto de Deus que foi barrado pelo pecado do homem teve sequência com essas mulheres. A humanidade, portanto, é formada por pessoas que nasceram da vontade de Deus e formada por pessoas que nasceram da vontade dos homens. Como o povo que nasceram da vontade de Deus nasceram com uma missão, e a missão foi para Deus formar a grande nação de Israel com aquele povo. Quando Jesus veio, ele veio para aquele povo, para o povo de Deus. É tanto que o texto lá diz, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E o não receber mudou a história na sua dimensão total. Muito bem, por isso, com a rejeição do povo de Deus ao seu filho, então foi criado um terceiro plano, posso dizer assim, um plano B. Foi aberta a oportunidade para se formar uma família para Deus aqui na terra. E essa família, ela seria formada pelos que nasceram da vontade de Deus, que acabaram perdendo os seus direitos por rejeitarem a Cristo, e seria formada também por aqueles que nasceram da vontade dos homens. Quer dizer, abriu uma porta agora para aqueles que nasceram da vontade dos homens. Só precisavam, para fazer parte dessa família, nascer de novo. Aí você diz, o quê? Nascer de novo? E não já tinham nascido? Já, mas nasceram de modo errado, nasceram por razões erradas. Agora nascerão pela verdadeira razão. E esse nascimento, como se explica isso? No capítulo 3 de João, nós temos o Senhor Jesus Cristo dialogando com Nicodemos. O Senhor Jesus Cristo fala desse novo nascimento. Ele diz assim, o texto diz assim, havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus. Está vendo? Agora nós temos a explicação da forma como se formaria a família de Deus. Não era com qualquer pessoa, era com aqueles que nascesse de novo. E para nascer de novo, oportunamente, quem sabe, nós podemos até comentar isso aqui e aprender essa lição tão preciosa acerca do novo nascimento. Então, o plano de Deus agora é juntar todos os homens e formar uma só nação, um só povo, que é a família de Deus, e a família de Deus é a igreja. No capítulo 3 de Colossenses, no versículo 11, eu quero até ler esse texto, porque ele é muito significativo para nós aprendermos isso. Ele diz aqui no capítulo 3 de Colossenses, versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeus, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em tudo. Agora, o projeto era unir todas as pessoas em Cristo e formar um só povo, uma só nação. É tanto que o apóstolo Pedro, se dirigindo a este povo, no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 9, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas eu gosto dessas expressões, né? Eu amo falar isso. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E para aqueles que não nasceram no plano de Deus, nasceram fora do plano de Deus, ele fala no versículo 10 do mesmo capítulo 2 de 1 Pedro. Ele diz ali: vós que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Porque para participarem desta família, precisavam ser alcançados pelas misericórdias de Deus, porque eles não nasceram dentro do plano de Deus. E nós temos no capítulo 9 de Romanos, no capítulo 9 de Romanos, no versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus usou a sua misericórdia para comigo, usou a sua misericórdia para com você, e quer usar a sua misericórdia para com aqueles que ainda não aceitaram o plano de vida eterna trazido por Deus ao mundo através de Cristo Jesus. Amém.
adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, sou eu, Jesus. A terra